Ei pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, dando continuidade à nossa matéria, que é anatomia e fisiologia. A gente sabe que a anatomia é uma matéria bem complexa, que o ideal é que a gente estudasse de forma presencial, mas a gente sabe que o momento que a gente está vivendo não nos permite. Então, dando continuidade à matéria, vamos mais uma videoaula, tá bom? Eu estarei mais uma vez à disposição de vocês no grupo. Qualquer dúvida, estarei lá à disposição. Hoje nós daremos continuidade falando dos sistemas. Nós falamos um pouco na primeira aula sobre posições anatômicas, sobre as vistas do corpo humano. Na aula passada nós falamos sobre alguns dos sistemas do corpo humano e hoje daremos continuidade falando sobre os sistemas. A gente sabe que os sistemas são diversos, né? Eles são complexos, eles não são simples. Como eu já falei para vocês, nós não precisamos saber de tudo, mas nós precisamos situar qual o sistema do corpo humano, né? Que o paciente ele é admitido na unidade, qual é a doença, em qual sistema que ela está cometida. Então a gente precisa aprender a fazer essa diferenciação. Quais os órgãos que faz parte dos determinados sistemas. Então isso, o profissional de enfermagem ele precisa saber, ele precisa conhecer. Tá bom? Dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre o sistema reprodutor masculino. Da mesma forma que a gente tem o sistema reprodutor feminino, nós temos também o sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino, ele é composto por estruturas ou órgãos externos e internos. A função desse sistema é a produção do gameta masculino, que é o espermatozoide, além de garantir, né, a fecundação e assim manter a espécie humana. Então, a principal função do sistema reprodutor masculino é a produção do gameta masculino, que é o espermatozoide. O sistema reprodutor masculino, como eu falei, é composto por o sistema reprodutor interno e o sistema reprodutor externo. No sistema reprodutor externo, nós temos o testículo, o escroto e o pênis. O testículo, eles são estruturas em formato de bolsa, ou seja, de saco, localizada na parte externa da pelve, e ele é responsável por produzir os espermatozoides e o hormônio, que é a testosterona, que é considerado o hormônio masculino. O testículo ela é a única glândula localizada fora do corpo humano. É importante falar, gente, que o testículo ele fica na parte externa porque ele é responsável por manter a temperatura. Se a temperatura do testículo ela se eleva demais, o espermatozoide ele não consegue sobreviver em altas temperaturas. Então, o testículo ela é uma glândula que ela está externamente, né, fora do corpo, justamente para equilibrar a temperatura e evitar que eleve demais a temperatura e não consiga manter o espermatozoide vivo. Além do testículo, nós temos também o escroto, que é uma bolsa fibromuscular localizada fora do corpo e que se aloja nos testículos e tem a função de manter a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides, que é, como eu falei, né, manter a temperatura corporal de 35 graus. Além disso, externamente, nós temos também o pênis, que é o órgão masculino, composto de um tecido erétil, e ele se divide em corpo cavernoso, corpo esponjoso e glande. E a principal função do pênis é alcançar, a principal função do pênis é lançar o espermatozoide no interior do sistema reprodutor feminino. Essa é a principal função. Então, o pênis ele é bastante vascularizado, ele se irriga,
né, fica na posição erétil e tem a capacidade de lançar o espermatozoide dentro da cavidade genital feminina. O sistema reprodutor masculino interno, ele é composto pelo epídimo, pelos canais deferentes, pelo canal ejaculatório, pela uretra, pela vesícula seminal, pela próstata e pela glande. O epídimo, eles são tubos que partem do testículo e nele o espermatozoide ele fica armazenado até completar o seu processo de amadurecimento. Diferente da mulher, o homem, ele produz o espermatozoide com frequência. A mulher, ela reserva, né? Porque ela já nasce com o óvulo, que é o gameta feminino. E o homem não, ele produz frequentemente o espermatozoide. Então, o epídimo, ele é um local onde vai ficar ali, né, reservado o espermatozoide até chegar no seu processo de amadurecimento. Os canais deferentes, eles são tubos que penetram na cavidade pélvica, conectando os órgãos internos e externos. O local de ele também é um local de passagem do espermatozoide até o ducto ejaculatório, onde desemboca na vesícula seminal. Além disso, nós temos a uretra, que é o canal responsável pela passagem da urina e do sêmen para o meio externo. Temos a vesícula seminal, que são duas bolsas membranosas localizadas abaixo da bexiga e acima da próstata, e elas secretam um líquido que forma 60% do volume total do sêmen. Além disso, também nós temos a próstata, que é um órgão situado abaixo da bexiga e é atravessado pela uretra. E temos as glândulas bulbo-uretrais, que são duas glândulas situadas próximas à uretra, contendo secreções que auxiliam na condução do espermatozoide e na limpeza da uretra. Então, essa é a principal função da glândula bulbo-uretral. Então, nós falamos para vocês aí do sistema reprodutor masculino, citamos quais são as partes do sistema reprodutor masculino externamente e as partes do sistema reprodutor masculino internamente. Então, é importante que a gente consiga, né, identificar quais são os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Dando sequência, nós vamos falar um pouco do sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor feminino, ela tem a sua anatomia bem simples, né, bem diferente da masculina, porém a sua fisiologia é bem mais complexa, uma vez que o processo de ovulação, de fecundação, o parto, ele ocorre tudo dentro do sistema feminino. Então, da mesma forma que o sistema masculino, o sistema feminino também é composto por órgãos reprodutores externos e órgãos reprodutores internos. Com relação aos órgãos reprodutores externos, nós temos a vulva, que na vulva contempla o monte pubiano, os lábios, o clitóris, o vestíbulo e o períneo. Lembrando, gente, nós temos também considerado como órgão reprodutor feminino externo as mamas. Lembrando que elas são órgãos acessórios do sistema reprodutor. Ela não está diretamente ligada no processo de reprodução. Porém, depois que o bebê nasce, a gente sabe que a mama ela funciona como órgão acessório na hora da amamentação. Então, ela é considerada também como um órgão reprodutor externo, porém utilizado como órgão acessório. Então, é importante que vocês consigam compreender isso. Internamente, né, com relação ao órgão reprodutor feminino interno, nós temos a vagina, o útero, as tubas uterinas e o ovário. Então, a vagina, ele é o órgão cópula feminino, que normalmente a gente chama. Então, assim, é o que define a feminilidade, né? É a vagina, da mesma forma que o pênis do homem. E ela tem a função de receber o pênis no ato sexual e dar passagem ao feto durante o trabalho de parto. E liberar também a menstruação
e no caso o óvulo, não, que é um óvulo não fecundado. Então essa é a principal função da vagina. Com relação ao útero, o útero é um órgão muscular composto por 3 porções, que é o endométrio, que é a camada interna do útero. Temos o miométrio, que é a camada muscular espessa, responsável pelo crescimento uterino durante a gestação e por sua contração durante o trabalho de parto. E o perimétrio, que é responsável pela proteção do útero. Então, internamente, o útero também ele é dividido em 3 porções, que é o fundo do útero, o corpo do útero e o colo do útero. Lembrando que, por exemplo, na hora que a mulher vai fazer a coleta do preventivo, a gente faz uma coleta do colo do útero. A gente visualiza qualquer tipo de alteração a nível de colo de útero. Então é importante que vocês conheçam as camadas, que são o miométrio, endométrio e o perimétrio, e como é que o útero ele é dividido internamente. Fundo de útero, corpo do útero e o colo do útero. O útero também ele é responsável por alojar o embrião, né? Depois do processo de fecundação, que ocorre lá nas trompas, ele desce e ele é alojado no útero, onde ele vai se desenvolver. Caso ele não se desenvolva, ela vai ser liberada em forma de menstruação, né? Esse óvulo, se ele não for fecundado, ele vai ser liberado em forma de menstruação. Com relação às tubas uterinas, elas são 2 tubos que se conectam o ovário ao útero. Além de atuar no processo de transporte do óvulo para a cavidade uterina, ela funciona como local de fecundação. Então, a tuba uterina, ela conecta os ovários ao útero, ela funciona como local de fecundação e ela é responsável também por conduzir o óvulo até a cavidade uterina. Além disso, nós temos o ovário, que são 2 órgãos arredondados, que tem a função de produzir e amadurecer o gameta feminino, que é o óvulo, além da produção dos hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Lembrando, gente, que quando a mulher nasce, ela já nasce com uma quantidade de óvulos e ela vai perdendo esses óvulos ao longo da vida. Por isso que a gente fala no processo de reprodução, a mulher que ela tá mais velha, esse óvulo, ele tá mais envelhecido. Então, ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Pode ter um pouco mais de dificuldade para engravidar por conta da qualidade desse óvulo. Então, como a gente já nasce com os óvulos, ao longo da vida ele vai ficando velho da mesma forma que a gente. Então, o óvulo, a mulher mais velha, ela tem um óvulo mais envelhecido, tá bom? Com relação, é importante que vocês saibam também a fisiologia do ciclo menstrual. A menstruação é um marco na vida da mulher, né? Então, a mulher, normalmente, ela menstrua por volta de 10, 11, 12 anos, acontece a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Tem meninas que acontece precocemente, outras que acontece depois, até os 13 anos. E temos a última menstruação, que a gente chama de menopausa. Então, menarca é a primeira menstruação e menopausa considerado a última menstruação. A partir da menarca, ou seja, a partir da primeira menstruação, a cada 28 dias acontece um ciclo menstrual, né? Normalmente de 28 a 30 dias acontece um ciclo menstrual. Geralmente um folículo imaturo, ele migra para a superfície do ovário, onde pela ação do hormônio feminino é liberado o processo denominado de ovulação, que durante aproximadamente 14 dias o período que o óvulo demora para percorrer toda a tuba uterina. Durante a ovulação, ocorrem diversas alterações para facilitar a fecundação, como o espessamento do endométrio, a proliferação dos vasos sanguíneos, né, para promover a anidação, que é aquele sangramento de implantação do óvulo na cavidade uterina.
Há também a produção do músculo cervical mais aumentado. A mulher, vocês podem perceber que quando a mulher está na idade, no período fértil dela, ela fica com um muco mais pegajoso, tipo uma clara de ovo, né? Você percebe durante esse período. E também, quando esse óvulo ele não foi fecundado pelo espermatozoide, o óvulo ele é reabsorvido pelo organismo e o endométrio, que é uma das camadas do útero, ele descama e expele determinada quantidade de sangue pela vagina. É o que a gente chama de menstruação. Quando ocorre a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide, o óvulo ele migra para o útero. Esse percurso dura entre 5 e 7 dias, onde acontece o escavamento do endométrio e a fixação, né, dentro do útero, que é denominado nidação. Então, essa é a fisiologia do ciclo menstrual, como é que ele acontece. Dando continuidade aos sistemas, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema endócrino, né? Então, é importante lembrar, gente, que todos os sistemas, ela tem a sua importância dentro do corpo humano. Nenhum é mais ou menos importante, tá bom? Interligadas, a gente consegue garantir a funcionalidade, né, do nosso corpo humano. Então, com relação ao sistema endócrino, é importante dizer que ele é constituído por um conjunto de glândulas endócrinas, também chamada de glândulas da secreção interna, ou glândulas sem ductos, que são responsáveis por produzir e secretar hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esse conjunto de órgãos, ele produz secreções denominadas hormônios, que são substâncias que transportadas pela circulação e outras células do organismo, regulando as suas necessidades e funções. Eu acredito que vocês já escutaram falar que o fulano foi no médico e está com alteração hormonal. Então, as alterações hormonais são causadas pelo sistema endócrino. Então, existe uma disfunção, né, dessas glândulas que provocam alterações hormonais. A função do sistema endócrino é controlar a velocidade das reações químicas da célula, regular o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, bem como seus órgãos, além de manter a interação de todas as glândulas do corpo humano e suas secreções. Então, assim, existem pessoas que têm problemas endócrinos, por exemplo, têm dificuldade de crescimento, né, relacionados à deficiência hormonal, deficiência na regulação de alguns órgãos, também relacionados à deficiência hormonal. Então, uma das principais funções do sistema endócrino é controlar essas reações químicas e o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Os hormônios, eles são proteínas ativas que inibem ou modulam a atividade de outras células-alvo em órgãos distantes do local de origem. Cada hormônio ele é sintetizado por um tipo específico de célula e ele atua realmente como mensageiro, né, no corpo humano. As glândulas do sistema endócrino, elas são várias. Então, temos aí a hipófise, a tireoide, a paratireoide, a suprarrenal, o pâncreas, o ovário e o testículo. Aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cada uma delas. Então, a hipófise, ela é considerada uma das menores glândulas que a gente tem no corpo humano. A gente considera do tamanho de uma ervilha e ela é situada na base do encéfalo. Ela é considerada a glândula mais importante do corpo, pois ela comanda todas as outras glândulas. E ela se subdivide em adenohipófise e neurohipófise. Então, a hipófise é a glândula mais importante do corpo humano. Temos a tireoide, que é situada na porção anterior do pescoço, sobre a cartilagem e a laringe, e ela é responsável pela produção de 2 hormônios que regulam o metabolismo humano, que é o T3, que é a
tireodotironina, que é o T3, e a tiroxina, que é o T4. Temos também os paratireoides, que são 4 glândulas localizadas 2 a 2 ao lado da tireoide. Elas são responsáveis por secretar o paratormônio, que é um hormônio que regula a taxa de cálcio no sangue e também estimula a remoção do cálcio da matriz óssea. Temos também as glândulas suprarrenais, que são 2 glândulas, né, localizadas na margem superior de cada rim. Ela se divide em córtex, que é a parte externa, e medula, que é a parte interna. O córtex, ele é responsável por produzir os corticosteroides, como a aldosterona e o cortisol. E a medula suprarrenal, ela é responsável por produzir a adrenalina e a noradrenalina. Temos também as glândulas do pâncreas, que ela está localizada à esquerda do abdômen e posterior ao estômago, e ela é responsável pela produção de 2 hormônios, que é a insulina e o glucagon, que ela auxilia aí nos pacientes diabéticos. Temos também o ovário. O ovário, gente, é um órgão feminino e ele é uma glândula. Ela é responsável pela produção dos hormônios estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, e responsável pela caracterização do sistema feminino. E o testículo, que é um órgão masculino, ela é responsável pela produção da testosterona, que é um hormônio masculino. Esse hormônio que dá característica sexual secundária nos homens, como, por exemplo, o aparecimento de pelo no tórax, o surgimento da barba, o desenvolvimento da musculatura, o pelo pelos impulsos sexuais e etc. Então, o ovário, lembrando que o ovário é uma glândula feminina e o testículo é uma glândula masculina. Falaremos agora sobre o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele controla todas as funções orgânicas e a integração com o meio ambiente. Ou seja, ele controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo, como também ele recebe estímulos externos e é capaz de interpretá-los e desencadear respostas adequadas a ele. O sistema nervoso é composto por 3 funções básicas: a função sensitiva, a função integradora e a função motora. Na função sensitiva, os nervos sensitivos, eles captam informações do meio interno e externo do corpo e as conduzem ao sistema nervoso central. Na função integradora, essas informações sensitivas trazidas ao sistema nervoso central, ela é processada ou interpretada. Na função motora, os nervos motores, eles conduzem as informações do sistema nervoso central em direção aos músculos e às glândulas do corpo, levando as informações ao sistema nervoso central. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é a porção de processamento e integração das informações e dos estímulos que desencadeiam as respostas. Ela é formada pelo encéfalo, que está no crânio, e pela medula espinhal, que está na coluna vertebral. O sistema nervoso periférico, ele liga os nervos espinhais aos encefálicos. Ele é constituído por vias que conduzem os estímulos ao sistema nervoso central ou até os órgãos efetuadores. Ele é formado pelos nervos cranianos e espinhais, pelos gânglios e pelas terminações nervosas. Então, o sistema nervoso, é importante que vocês saibam, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
O sistema nervoso central engloba o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico, os nervos e os gânglios. O tecido nervoso, ele compreende neurônio e a célula glia. O que são neurônios, Juliana? Neurônio é uma unidade estrutural e funcional do sistema nervoso que é especializada para a comunicação rápida. Então, o neurônio ele é responsável por terminações nervosas e respostas rápidas. Ele tem a função básica de receber, processar e enviar informação com muita... Então, isso acontece com muita velocidade. Estima-se que no cérebro humano existem aproximadamente 15 bilhões dessas células e elas são responsáveis por todas as funções do sistema. Os neurônios, eles possuem 3 partes. É importante que vocês saibam. Corpo do neurônio, axônio e dendritos. O corpo do neurônio, ele é constituído de núcleos e pericárdio, que dá suporte à metabólica de todas as células. O axônio, que são as fibras nervosas, elas garantem um prolongamento único e longo e são responsáveis pela condução dos impulsos nervosos para o próximo neurônio. E temos os dendritos, que são os prolongamentos menores em forma de ramificações que emergem do pericárdio e do final do axônio, sendo na maioria das vezes responsável pela comunicação entre os neurônios através da sinapse. Basicamente, cada neurônio possui uma região receptiva e outra efetora em relação à condução da sinalização. Então, é importante que vocês saibam que o neurônio ele funciona como uma comunicação rápida e ele é formado por 3 partes: o corpo do neurônio, axônio e os dendritos. Temos também a célula glia, que é uma célula que procura os espaços entre os neurônios e tem a sua função de sustentação, revestimento ou isolamento e modulação da atividade neural. Os axônios, eles são cobertos por uma membrana denominada baía de mielina. Ela possui a característica de isolamento elétrico, impedindo que as cargas elétricas elas se dispersem. Assim, condução do impulso nervoso nas fibras mielínicas, como por exemplo na baía de mielina e sem a baía de mielina, difere na sua velocidade, sendo maior nas mielínicas. No trajeto do axônio, há regiões em que a baía de mielina é interrompida, gerando condução saltatória, nos quais os impulsos nervosos é transmitido aos saltos alongados das fibras. Lembrando, gente, quando um neurônio ele morre, ele não volta mais. É muito comum a gente falar de morte no neurônio quando acontece, por exemplo, as convulsões. Então, o paciente, quando ele sofre convulsões, ele perde, neurônios. A gente costuma dizer também que a pessoa que estuda demais está gastando neurônio, né? Então, é muito importante que vocês tenham um pouco de noção sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso em geral, porque é ele que faz a condução, de faz toda essa comunicação rápida entre o corpo. O sistema nervoso central, ele recebe, analisa, integra as informações, como eu já falei para vocês. É o local onde ocorre a tomada de decisão e o envio de ordem. Então, a tomada de decisão, ela acontece no sistema nervoso central. Então, qualquer coisa que você vai fazer, que você pensa, primeiro ela vai lá, dar um ápice lá no sistema nervoso central, para depois vir a informação, vir a ordem. Está localizada na caixa craniana e ela divide em encéfalo e medula. O encéfalo apresenta 3 partes, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O tronco encefálico também tem 3 divisões, que é o mesencéfalo, ponte e o bulbo. No sistema nervoso central, existem as chamadas substâncias cinzentas e as substâncias brancas.
A substância cinzenta ela é formada pelos corpos dos neurônios e as brancas pelos seus prolongamentos. Com relação à medula espinhal, ela é uma massa cilindroide de tecido nervoso situado dentro do canal vertebral. No homem adulto, ela mede aproximadamente 45 centímetros, mais ou menos, sendo um pouco menor na mulher. A medula espinhal ela é formada por 31 segmentos, cada um dos quais dá origem a um par de nervo espinhal. Ela atua como um caminho pelo qual passa os impulsos que vão ou vêm do encéfalo para as várias partes do corpo. Já o encéfalo, ele é composto pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O cerebelo, ele é responsável pela resposta pela função nervosa mais elevada. Ele armazena informações e ele é responsável também por processar psíquicos alternadores elaborados, determinando a inteligência e a personalidade do indivíduo. Essa divisão ela tem 2 hemisférios, direito e esquerdo. E em cada hemisfério ele é dividido em 4 lobos, que é o frontal, parietal, occipital e o temporal. Ainda com relação ao sistema nervoso, nós temos também o tronco encefálico, que se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo. E ele se conecta à medula espinhal com as estruturas encefálicas localizadas superiormente. Além de ser a origem dos nervos cranianos, é sede de várias funções ligadas ao controle das atividades involuntárias, como as funções respiratórias e as emoções. E o cérebro, ele atua na manutenção do equilíbrio corporal e como coordenador dos movimentos das musculaturas esqueléticas, recebendo informações das diversas partes do nosso corpo. Então, nós falamos aí da funcionalidade do sistema nervoso central e vamos falar um pouquinho sobre a proteção do sistema nervoso central. Então, o tecido do sistema nervoso central ele é muito delicado. Por esse motivo, ele apresenta um elaborado sistema de proteção que consiste nas seguintes estruturas: esqueleto, as meninges, o líquido cérebro-espinhal, que é o líquor, e a barreira hematoencefálica. Essas estruturas esqueléticas, elas são a caixa craniana e a coluna vertebral, também denominada de raque. As meninges são as membranas conjuntivas, que elas estão situadas sobre a proteção esquelética e que se divide em dura mater, que é a parte externa, aracnoide, que é a parte do meio, e a pia mater, que é a parte interna. Entre as meninges, aracnoides e a pia mater, há um espaço preenchido por um líquido denominado de líquido cérebro-espinhal, que é um fluido aquoso e incolor com a função primordial de proteção mecânica do sistema nervoso central. O sistema nervoso central periférico é importante que vocês saibam. Então, nós falamos aí sobre o sistema nervoso central. Com relação ao sistema nervoso periférico, ele é composto por terminações nervosas, gânglios e nervos. Esses são cordões esbranquiçados, formados por fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo e que tem por função levar ou trazer os impulsos do sistema nervoso central. As fibras aferentes ou sensitivas, elas levam os impulsos ao sistema nervoso central, enquanto as fibras eferentes ou motoras, elas trazem os impulsos do sistema nervoso central. Os nervos, eles são divididos em 2 grupos, nervos cranianos e os nervos espinhais. Os nervos espinhais, eles são formados pela função de 2 raízes, com fibras motoras, que são eferentes, e fibras sensitivas, que são as fibras aferentes. Neles existem 31 pares de nervos que se mantêm em contato com a medula.
distribuídos em 8 pares cervicais, 12 pares torácicos, 5 pares lobares, 5 pares sacrais e um coxigiano. Os nervos cranianos, eles são 12 pares de nervos que podem fazer conexão com o encéfalo. Os 2 primeiros têm conexão com o cérebro e os demais com o tronco encefálico. Os nervos cranianos, eles são mais complexos que os espinhais e se dividem em olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, nervo acessório e nervo hipogloso. Então, estão aí o sistema nervoso periférico, né? Os nervos cranianos e os nervos espinhais. Do ponto de vista funcional, gente, ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral ou o sistema nervoso involuntário, como normalmente a gente chama, ele corresponde ao conjunto de estrutura nervosa, central e periférica que se ocupam do controle do meio interno e que inervam as vísceras. O sistema nervoso somático ou voluntário, também formado por estruturas centrais e periféricas, e tem a função de interação do organismo com o meio externo. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos finalizar com o sistema sensorial. O sistema sensorial é um sistema bem simples. O ser humano ele apresenta 5 órgãos que permitem o contato e interação com o meio ambiente, que são a língua, que está aguçada para o paladar, tem as fossas nasais, que está relacionada ao olfato, temos a pele, que garante o tato, o ouvido, a audição e os olhos para a visão. É importante dizer que os órgãos do sentido, ele recebe os estímulos e transmite ao cérebro através dos nervos sensoriais. O cérebro, então, ele entende a mensagem e conduz as sensações. O órgão do tato, é importante que vocês saibam que é a pele. Então, ele apresenta muitos receptores sensoriais para os diferentes estímulos, como frio, calor, quente, pressão. Além, nós temos o paladar, né, que distingue os sabores pelo sentido da gustação. Os órgãos da gustação é a língua, e a língua ela apresenta 2 superfícies, a dorsal e a ventral. A dorsal apresenta rugosidade, chamada de papilas linguais, e a ventral se apresenta relativamente lisa. Nas papilas linguais existem os córpulos gustativos, que garante que a gente sinta o gosto das coisas. As papilas elas recebem 4 tipos básicos de gosto, que é o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Então a gente tem a capacidade de distinguir esses 4 sabores. Com relação às fossas nasais, o nariz, né? Elas são responsáveis pelo olfato. O homem ele tem um olfato um pouco desenvolvido, apesar de sermos capazes de distinguir certos alimentos e bebidas com cheiro. O olfato, no ser humano, ele é ainda pouco desenvolvido. Com relação à audição, que é o ouvido, nós temos a capacidade de ouvir sons. Os órgãos da audição é o ouvido, eles são muito agudos ou graves e não são percebidos pelo ouvido humano. Os nossos ouvidos eles ficam encaixados nos ossos temporais e têm a função de audição e manter o equilíbrio. Cada ouvido ele possui 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Temos também, com parte dos sentidos, os olhos. Os olhos, eles nos garantem, né,
é o direito de enxergar. E nós temos 2 globos oculares, cada um com paredes formadas por 3 membranas, que é a esclerótica, coroide e a retina. É importante falar para vocês, gente, que existem os defeitos da visão, como por exemplo a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, que é diagnosticado através da avaliação médica de um oftalmologista. E no que se refere à proteção dos olhos, o que garante a proteção aos olhos é os cílios, as pálpebras e as sobrancelhas. E é importante falar para vocês também sobre as lágrimas. A lágrima, ela existe, né, através das glândulas lacrimais, e a glândula, ela tem a função de fabricar um líquido chamado de lágrima. A glândula lacrimal, ela é responsável por produzir um líquido chamado de lágrima. E a função dessa lágrima é lubrificar e limpar o globo ocular, além de remover toda a sujidade. Então, eu deixo aí para vocês com relação aos órgãos, né, que permite a gente se comunicar com o meio ambiente, que é fundamental ao nosso corpo humano. Nós temos a audição, a visão, o tato, o paladar e o olfato. Então, nariz, olho, boca, ouvido e mãos, né, que é o tato. Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês. Eu sei que é cansativo, mas é importante, tá? Estarei lá no grupo agora à disposição de vocês. Essa foi a nossa última aula, né? Anatomia e Fisiologia. Qualquer coisa que precisar, podem contar comigo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.